Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de junho de 2023, são 8 horas da manhã. E a relatora da CPI do golpe, a CPI do 8 de janeiro, na verdade é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, não é, composta por senadores e deputados, promete que quem mentir durante depoimento vai ser preso. Ela foi a terceira opção do governo Lula para o posto na comissão que investiga a tentativa de golpe. Ela é a senadora do PSD do Maranhão, Elisiane Gama, não é? E a Elisiane Gama já prometeu ser linha dura, mandando prender quem der falso testemunho. A senadora Elisiane Gama afirmou em entrevista que se tiver falso testemunho na CPI, o pedido de prisão será feito. Segundo ela, vai ser adotada a linha dura contra quem avacalhar os trabalhos da comissão. Para ela, é muito cedo associar a articulação do 8 de janeiro a Bolsonaro, mas se houver necessidade, ele vai ser convocado. E aí a entrevistadora pergunta: a senhora assinou o pedido de CPI feito pela senadora Soraya Tronic, mas não a CPI mista, da qual virou relatora. Mudou de ideia? Ela disse que a motivação sempre foi a seriedade e ela não queria CPI mista porque na Câmara o autor do pedido era André Fernandes, do PL do Ceará, que é um dos investigados pelos atos do 8 de janeiro. Então essa CPI ela é bizarra porque o proponente dela é um dos que cometeram crimes no 8 de janeiro. E ela diz que, em relação às investigações que o Ministério Público e a Polícia Federal estão fazendo, ela diz que uma CPI tem os mesmos poderes, não é, de uma delegacia, só que tem uma diferença, que é um nível de publicidade muito grande. As oitivas são abertas, então isso pode realmente fazer a diferença, mexer com as estruturas. E ela acha que o Bolsonaro, ela diz que não pode dizer se ela acha que o Bolsonaro é culpado, porque ela tem um cargo aí na CPI, ela não pode fazer isso. Mas, na verdade, todos sabem que Elisiane Gama acha que o Bolsonaro é culpado. E perguntam para ela se ela acha que ele teve algum papel, aí ela responde: o Bolsonaro, o presidente da República, é o maior formador de opinião do país pela posição estratégica, não é? Quando ele fala para não usar máscara, quando ele fala que as urnas são fraudadas, evidentemente que as pessoas acreditam. A senadora diz que vai buscar os financiadores e quer entender o processo todo para ser justa com ele, né? E apesar do papel importante na pandemia da CPI da Covid, essa CPI não gerou efeitos práticos. Perguntada sobre isso, ela diz que o que vai avançar em relação ao 8 de janeiro. Ela diz que se tiver falso testemunho na CPI, pedido de prisão será feito. Nós não vamos aceitar avacalhar os trabalhos da comissão, diz ela. E eu, como relatora, não vou aceitar que venham para a comissão tripudiar ou tentar manipular ou instrumentalizar o colegiado. E, além de tudo isso, você tem a questão do Dallagnol, né? A questão do Dallagnol é realmente algo que está consolidado. O Dallagnol ainda fica perambulando pela Câmara dos Deputados, como disse, se não me engano foi a Gleisi Hoffmann, que ele parece um zumbi, não é? E ele perde o tempo dele porque o Arthur Lira foi um dos alvos do Dallagnol, não é? Foi um dos alvos do Dallagnol na Lava Jato, e ele tem problemas
pessoais com o Dallagnol. Então, na verdade, ele está prolongando aí a sua agonia, né? E ele quer demonstrar resiliência, fazer média com o eleitorado, mas ele vai ficar 8 anos aí na oposição. Apesar que, pelo que se nota, esse sujeito guardou muito dinheiro graças à Lava Jato, né? Tem dinheiro para aguentar os 8 anos e voltar fazendo campanha cara ainda. E um deputado quer impedir que casos como o de Bolsonaro na transmissão de posse ao Lula se repitam. Ele quer obrigar o presidente da República que sai a passar a faixa para o presidente que entra. É o deputado Luciano Vieira, do PSD. Ele apresentou um projeto para evitar que no futuro outros presidentes da República façam o que fez Bolsonaro com Lula esse ano. A proposta foi protocolada na segunda-feira, 29/5, e altera um decreto com as normas para posses presidenciais. E após susto, Lula volta à articulação política e quer intensificar o diálogo. Então agora o Lula vai para cima, ele já avisou que vai falar com deputado por deputado no Alvorada, vai chamar para depois do expediente para conversar com ele e vai entrar de cabeça na articulação política. Somadas todas as infrações, o Estado de São Paulo multou Bolsonaro em R$1 milhão por não usar máscara em público. São 5 ações iniciadas pela Procuradoria-Geral do Estado a mando de João Dória quando era governador. E as multas variam de R$ 55.500 a R$ 376.860. A de maior valor, por exemplo, diz respeito à multa pela falta de proteção durante o ato 7 de setembro na Avenida Paulista em 2021. Foi nesse mesmo ato que Bolsonaro atacou as instituições democráticas e desrespeitou o ministro do STF. Enfim, vamos ver. Até agora nada, ele não pagou nada. E o chefe bolsonarista da PRF está processando no atacado o Janones. São 7 ações contra o André Janones. Ele apresentou à Justiça de Santa Catarina essas ações. E com a indicação do Zanin para o STF, já começa a disputa por uma nova vaga no tribunal. O Lula até o fim do ano vai indicar mais um ministro. E os candidatos são esses: Benedito Gonçalves, ministro do TSE, que emitiu o relatório pedindo a cassação de Bolsonaro, Bruno Dantas, do TCU, Luiz Felipe Salomão, do CNJ, que tem tido uma atuação brilhante no CNJ, condenado muito juiz ruim, não é? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também é candidato, e tem uma desembargadora crítica da Lava Jato, Simone Schreiber, e ela conta com o apoio do Flávio Dino, e Vera Lúcia Santana, advogada, ganhou apoio público da ministra Aniele Franco e tem interlocução com ministros como Edson Fachin. Novas críticas de Salles a Valdemar Costa Neto, presidente do PL, enterram de vez a chance da candidatura dele. Na verdade, o Valdemar já não gosta dele, né? E agora ficou impossível. Ele desafiou o Bolsonaro não queria que ele desse declarações polêmicas, e São Paulo se livra talvez daquele que seja o pior de todos os candidatos a prefeito de São Paulo. E o Arthur Maia, presidente da CPI do golpe, ao contrário da relatora Elisiane Gama, é bolsonarista, apoiou Bolsonaro na eleição, só que a condição dele fazer estrago é limitada devido ao fato de que a esquerda tem uma quantidade de membros na CPI bem maior que o governo, tem uma quantidade de membros da CPI bem maior que a oposição, e ali ele, mesmo com os poderes de presidente, de pautar, etc., ele vai ter que se render a isso. Mas é um pouco preocupante ter um bolsonarista nessa posição, né? E por fim, o blogueiro Alan dos Santos vai ter de pagar 46 mil a uma roteirista por danos morais.
Porém, isso é aqui no Brasil e ele está foragido, está nos Estados Unidos, né? Espera-se que os Estados Unidos, cedo ou tarde, concordem em extraditar esse sujeito, que ele é foragido da justiça brasileira. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.